Meus queridos, sentem um pouco, vamos sentar. Aos que estão em casa também, né? Se sintam como se estivessem aqui. E a glória de Deus está aqui, está na tua casa, aqueles que estão nos vendo por essa live, né? E que Deus nos abençoe nessa manhã. Uma coisa, né, amados, por nós estarmos usando essa máscara, não quer dizer que nós tenhamos que estar em tristeza, em decepção ou coisa parecida, né? Não, é só um modo de nós nos prever contra toda a investida do inimigo. Amém, amados? Glória a Deus. E vamos vencer, né? Essa guerra nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu estava pensando essa semana, né? O que trazer para a igreja hoje. Tá? E um certo dia, um certo momento, entrou na minha vida, no meu entendimento de falar sobre caráter. E eu quero até colocar, porque eu vejo assim, ó, as pessoas, vocês têm visto as notícias, né? Nós temos nessa pandemia, e pessoas fazendo maracutaia, rolos, próprias pessoas de governo, né? Fazendo coisas erradas, e eu penso assim que nós temos que andar em santidade. Esse foi o grande legado que Jesus nos deixou. E aí me veio esse entendimento de caráter, e eu queria que vocês olhassem ali, né? Uma definição, caráter igual a gravar dentro de nós, sabe? O caráter. A gente fala que nós temos que ter o caráter de Cristo, né? Então tem uma definição de caráter, a nossa força moral e ética. Aquilo que guia nosso comportamento de acordo com os valores e princípios bíblicos. Nosso caráter será determinado pelas opções que fizermos hoje e amanhã. Eu vi isso numa definição de um livro, eu acrescentei princípios bíblicos, ali está, o autor bota adequados, princípios adequados. Então, é um autor cristão que faz essa definição. Então, veja como é que está, é a nossa força moral e ética. Esses valores têm que estarem agregados dentro de nós, têm que estarem gravados. Paulo, em 1 Coríntios 1:11, ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, 1, aliás, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que acontece para o apóstolo Paulo ter falado isso? Ele tinha esses princípios éticos e morais gravados dentro dele. Quando era o Saulo ele era fariseu, e os fariseus davam o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho. Imagina naquele tempo, como é que eles iam pesar aquelas folhinhas tão leves. Mas o que queriam dizer? Que eles eram corretíssimos, que essa correção era tão séria para eles, que levou Paulo ao legalismo. Daí que era o Saulo, antes da conversão, antes da transformação, era o legalista. Quando morre naquela cruz, e ali surge, a partir dali, o cristianismo, ele começa a perseguir os cristãos. Tudo que era crente, ele vai e persegue e leva esses cristãos para os presídios, para as mortes. Ele estava junto, acompanhou a morte de Estevão sendo apedrejado. Estevão tinha esses valores dentro de si. Esses valores foram colocados dentro de Estevão. Ele foi um dos primeiros diáconos. Então, vejam essa definição, é uma força que está dentro de nós. Eu não vou pecar, eu não ando no pecado.
Não é que nós não pecamos, mas o nosso foco é andar em santidade. E é isso que deve nos mover. Sabe, nós somos comerciantes. Aqui tem irmãos de vocês que lidam no comércio, tem irmãos que lidam na indústria, na prestação de serviço. Como é que eu devo ser no agir da minha vida? Eu devo ter valores éticos que devem estar antes de qualquer ganância, antes de qualquer contaminação, imoralidade, falcatruagens e assim por diante. Esses valores devem nortear a minha vida. Então, é aquilo que guia o meu comportamento, a minha maneira de andar no dia a dia deve ser de acordo com esses valores. E onde é que estão esses valores? Esses predicados estão aqui nas Escrituras, estão na palavra de Deus. Amém, meus amados? Então isso deve mover a nossa vida. Sabe, eu por muito tempo na minha vida fui vendedor. E o que acontece? O vendedor gosta de cantar marra. O seu produto é o melhor. O seu produto, se alguém pergunta, mas tu responde, o teu produto responde a isso que eu preciso? Claro que eu vou dizer, exatamente, ele responde tudo a tua necessidade, o meu produto tem. Mas muitas vezes, será que esse produto que eu estou vendendo, ele responde à necessidade daquela pessoa? Sabe? Então, mas a nossa vida deve ser movida pela verdade. E conhecereis a verdade. E conhecereis a palavra de Deus. E a palavra de Deus te leva a tu ser uma pessoa integral, uma pessoa que não anda no pecado. Quando Adão, no paraíso, entra o caos no universo, e a partir daquele caos, nós também andamos no caos. Só que o que acontece? Na medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos expurgando aquilo que é falso dentro de nós. Nós vamos... Ontem o meu genro estava podando uma árvore ali, uma romã, e por incrível que pareça, aquela romã, quanto entra aquela erva de passarinho? Eu disse para ele, olha aqui, ó, essa erva de passarinho entrou nesse galho, se amalgamou, usando um termo dos dentistas. E aqui naquele cinamomo está daquele jeito. Outro dia eu fui lá no sítio da Liliane, estava lá aquela erva amalgamada com aquilo lá. E muitas vezes o pecado está assim incrustado dentro de nós. E como é que eu faço para tirar isso? Tu tira. Outro dia tinha uma árvore de fruta na outra rua da minha casa, e eu subi lá, estava a Aninha, a minha neta, junto comigo lá. Eu subi naquilo lá, tentei tirar o máximo de galhos possíveis, mas tem uns que tu não consegue mais tirar, eles estão incrustados, se amalgamou dentro da própria árvore. O que tu tem que fazer? Vai ter que cortar. Vai ter que cortar o galho. E às vezes, o que Jesus disse? Se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor tu ir cego para o céu, com o olho contaminados aqui na terra. Sabe? Às vezes é duro de nós tirarmos. E o pecado, o jeito que Satanás traz o pecado é muito sutil. Ontem a Léia estava ouvindo a pregação de um rapaz, um pastor jovem, e ele contando a história da vida dele, antes da conversão. Sabe, o pecado, ele esconde aquilo que Satanás quer fazer através da nossa vida. Por isso que esses valores éticos, os valores bíblicos, então, e o nosso caráter, a nossa maneira de ser, será determinada pelas opções que eu vou fazer na minha vida. Se eu fizer opções corretas, segundo a palavra de Deus, eu vou andar em santidade. Se eu fizer opções segundo a vontade de Satanás, segundo os seus mandamentos, eu vou entrar e vou me contaminar. Aí tu olha o caráter do brasileiro.
Nem todos nós pecamos, nem todos nós andamos no pecado. Mas nós vimos agora aí, quando o governo ofereceu os R$600 para muitas pessoas, está cheio de pessoas que não precisam e receberam. Até pessoas que estavam eu vi no jornal essa semana, pessoas que estavam na Inglaterra receberam os R$600. Se inscreveram. E aí eu te pergunto, será que cada brasileiro precisa um guarda junto de si? Precisa alguém que esteja puxando a tua orelha, tu não pode fazer isso? Será que para mim obedecer os sinais de trânsito eu tenho que estar sinaleira? Sabe, amados, isto é colocado dentro de nós quando nós somos criança. E eu estava pensando a respeito disso. Como é que isso funciona? Isso funciona desde quando nós começamos. Deixa eu fazer uma oração agora. Pai, eu quero colocar diante de Ti essa palavra, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, aquilo que eu vou falar, e eu te peço, Espírito Santo, que Tu me leves a falar aquilo que vai fazer diferença na nossa vida e aquilo que está segundo o Teu parecer, Espírito Santo. Nos ajuda nessa manhã aqui, a que nós demos um basta naquilo que é falso dentro de nós, e nós possamos entender e compreender isso, Senhor, no nome de Jesus, Pai, para que nós tenhamos uma vida reta e saudável, conforme a Tua vontade, Pai. Oramos agora em nome de Jesus, e todo espírito maligno que ainda teima estar em nós, que se manifeste hoje de manhã para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, oramos, Pai, e eu te peço, Espírito Santo, manda anjos aqui. Senhor, manda Teus anjos guerreiros guerrearem a nosso favor, para que nós sejamos selados pela palavra do Senhor. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Quando é que tudo isso começa? Lá na concepção. Como é que foi a minha concepção? O meu pai e a minha mãe se amavam? Eles queriam me gerar? Queriam que eu fosse gerado em amor? Ou em ódio, ou em rejeição, ou em violência, ou por uma forma de estupro, ou coisa parecida? Ali está a origem nossa, a origem minha, a origem do Cláudio, da Leia, da Dona Maria, do Bira. É lá na origem, qual foi a motivação de nós nascermos? Aí tu vai dizer, não, mas Deus queria que eu nascesse, ok? Mas nós nascemos por pessoas, não somos ETs, foi nosso pai, nossa mãe que nos gerou. E como que foi aquilo? Foi em amor? Ali tudo começa. Quantos de nós fomos gerados filhos bastardos? O meu pai mesmo, juntado com a minha mãe, uns 40 anos, nunca casou com ela, no civil. E quantos de nós, se nós olharmos a maldição de filho bastardo, vai até a 10ª geração. Então nós vamos lá Brasil, ao descobrimento do Brasil. Então, o que Satanás usa? Está até uma propaganda por aí, que os cartórios hoje fazem a união estável. Tu vai no cartório, simplesmente faz essa união estável. Mas outro dia alguém me alertou, tu pode fazer uma união estável em Canoas, tu pode fazer em Esteio, tu pode fazer em Sapucaí, tu pode fazer lá no Rio de Janeiro. Ela só tem validade entre as duas partes. E por que tem que fazer uma parte escrita entre duas partes? Agora o casamento não. São os proclames que se coloca. E aquilo gira no país todo. Essa é a diferença. Então Satanás quer que nós sejamos filhos bastardos, porque aí vem a rejeição, vem a orfandade, vem a imoralidade, vem o sentimento de exclusão. Quantos de nós se sentem excluídos? Ou se sentem rejeitados? A origem está ali, está lá na concepção.
Ou quantos foram rejeitados durante o ventre? Aí vem a outra questão, depois da concepção vem a gestação. Quantas crianças nascem em sofrimento, nascem com sequelas? Por quê? O que aconteceu durante os 9 meses da gestação? A mãe passou por um terror, teve medo, foi violentada. O que mais aconteceu? Foi surrada, tinha que trabalhar dia e noite. Tudo aquela criança ouviu. Ou o pai então amaldiçoou aquela criança lá no ventre, ou pessoas amaldiçoaram. A gente vê muita história de sofrimento. Aconteceu naquilo ali, a criança, tudo aquilo. E agora chega a hora do nascimento em si, o parto. Quantos nasceram por cesárea? A pessoa que nasce por cesárea, ela fica presa no ventre da mãe, ó, a vontade dela fica presa. Por quê? Porque quem decide nascer é a criança, ela que determina. Só que na cesárea não é assim. É o médico que decide, a mãe que decide. Então, a vontade dela fica presa. Mas aí houve sofrimento na ocasião do nascimento, cordão umbilical enrolado e assim por diante. Passou da hora de nascer, quantas sequelas ficaram ali? E essas sequelas vão acompanhar essa pessoa a vida toda. E amados, Deus nos levantou para a restauração, sabe? Por isso, ninguém precisa ficar com essas sequelas. Há uma solução em Cristo Jesus. E muitos de vocês passaram por um procedimento de libertação e viram o quanto isso mudou a tua vida. Se nós confessarmos, fiel e justo para nos perdoar. Se nós confiarmos, se nós confessarmos, então isso precisa ser colocado para fora. Quando Tiago diz, confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados, sabe o que quer dizer ali? É botar para fora. Quando nós colocamos aquilo que está trancado para fora, nós somos curados. E na medida que nós colocamos o lixo para fora, o caráter de Cristo, ele se sobrepõe. Sabe, outro dia eu e o Cláudio aqui, resolvemos fazer uma horta ali. Aí nós fomos desentulhar, limpar aquela terra que estava contaminada. Eu vi outro dia, pode ser que alguém de vocês viu, uma reportagem sobre o Laos. O Laos fica do lado do Vietnã. Teve a guerra do Vietnã, alguns de vocês se lembram disso, os mais velhos. Todos os dias estava no noticiário, Hanoi, Saigon. Estados Unidos chegou a ter 500 mil soldados lá no Vietnã. E acabou perdendo a guerra. E o Laos, o país do lado, colocaram inúmeras minas, mas bota a quantidade de minas. Até hoje, isso já passados, eu acho que 50 anos, está cheio de minas na terra. E tem pessoas que estão localizando aquelas minas, vão lá com muito cuidado para tirar aquelas minas daquela terra. 10% da terra do Laos está descontaminado das minas, mas os 90% ainda tem minas. E aí outro dia mostraram naquela reportagem, um homem pai de família que estava plantando o arroz ali, quando estourou uma mina daquela, e ele perdeu o braço. Então, assim, nós retirando aquelas pedras ali, lixo que foi colocado. Assim é a nossa vida. Muitas vezes está cheio de pedra, cheio de lixo, e precisa desentulhar isso, amados. E sabe, na medida que nós colocamos isso tudo para fora, a nossa vida muda. Nós começamos a enxergar, nós começamos a ver a graça de Deus, nós começamos a ver as coisas claras, porque antes elas estavam escuras. E Jesus veio para nos curar de tudo isso, de toda essa maldade. E quando nós desentulhamos a nossa vida, o que acontece? O caráter de Cristo agora, que é formado dentro de nós, ele sobressai, ele se sobressai. Por isso, meu amado, existe uma coisa muito importante. O que eu
o que a Léa, minha esposa, geramos nos nossos filhos. O que tu, que é pai, gerou. Qual o legado que tu deixou no teu filho? Mãe, qual o legado tu vai deixar para o teu filho? Pensa um pouco. Mãe, tu que já és mãe, tem filhos. Como que foi todo esse procedimento sobre o filho que tu gerou? Qual o legado que te deixou? Foi um legado de moralidade, desses valores éticos e morais? Tu gerou teus filhos em amor? Ou foi um caso fortuito de verão? Como que foi esse legado todo que tu deixou? Isso foi lá na concepção, foi durante a gestação. Qual a participação do pai em tudo isso? E agora, depois de tudo isso, tu gerou, mãe, o teu filho num ventre de morte, teve abortos. Sabe, Gálatas 6, 7 diz o seguinte, no segundo parte: tudo que nós semear, nós vamos colher. Tudo que nós semear, nós vamos colher. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. Nós plantamos alface. Segundo a qualidade da terra, da muda, nós vamos colher alfaces vigorosos, alfaces com vitamina. Se nós semear em terra ruim, em terra contaminada, esses pés de alface vão estar contaminados. Se nós geramos filhos em amor, nós vamos ter filhos em amor. Agora, olha para o caráter do brasileiro, como que ele foi gerado. Pensa um pouco. Por que existe tanta falcatruagem aqui no Brasil? Mesmo com a Lava Jato, a Polícia Federal está em cima. Os caras vendem drogas. O prefeito diz, não te junta, vamos ficar separados para não transmitir o vírus. E os caras se juntam, não obedecem às autoridades, é farra, glutonaria. Como que é a índole do brasileiro? Tu vai dizer, não, a índole do brasileiro é boa. Eu até quero acreditar nisso. Mas tu já viu quanto dinheiro nós gastamos em segurança? Os condomínios de salas, hoje, estão alcançando o valor do condomínio mensal, o valor do aluguel. Por quê? A segurança daquele condomínio passa de 50% de todo o custo de condomínio. Quanto nós gastamos na Polícia Federal para manter a Polícia Federal? Ou tu achou que a Lava Jato não custou nada? Quanto se investe em computadores e assim por diante? Eu estava vendo o Japão, agora comprou 47 mísseis, uns mísseis mais modernos dos Estados Unidos para guardar a segurança do seu país. Eu te pergunto, se nós tivermos os valores bíblicos dentro de nós, precisa tudo isso? Precisa nós gastarmos esse dinheiro? Precisam pessoas passar fome? Ou pessoas, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento básico? Parece que vivem no lixo e gostam de viver, muitos gostam de viver no lixo, como a cidade de Canoas. Tu vê sofás jogados na rua, lixo jogado na rua, quando a prefeitura recolhe. Precisa isso, mas onde é que está isso? É lá na nossa formação. É uma formação que o pai tem que dar. Nós tínhamos o prefeito Hugo Simões Lagranha aqui. Um homem correto.
Ele dizia, a secretaria, nós temos secretaria de ensino e não de educação. A educação quem tem que dar é o pai e a mãe em casa. Sabe, nós temos que dar educação para os nossos filhos. Os pais são responsáveis por eles. Assim como, amados, eu gostaria que todos nós andássemos em santidade, sabe? Eu não gostaria de ouvir, eu mesmo preciso me municiar. Não gostaria de que alguém dissesse, o fulano lá da igreja, Casa do Pão, não dá para confiar. Os caras dão cheque e não pagam, os caras compram e não pagam, os caras só negam impostos, os caras não dão nota e assim por diante. O Cláudio muitas vezes tem que comprar algumas coisas aqui perto, sabe, do comércio ali. Os grandes supermercados não há problema, mas os pequenos, para dar uma nota, não é fácil, né, Cláudio? Parece que tu tem que implorar. Já está impregnado no DNA a sonegação. Então, esse quadro, nós precisamos mudar. Não adianta eu querer falar dos governos, porque nós somos um povo, o brasileiro. Ele pode ser bom, mas ele tem no DNA impregnado de querer levar vantagem. Isso vem de Satanás. Isso precisa mudar. Agora, o que a escola está ensinando? O que a igreja está ensinando, meus amados? O que o mundo está nos ensinando aqui no Brasil? Que ensino nós temos do Brasil? Nos dirige as novelas? Ou é a palavra de Deus que nos dirige? Se for pela mídia, nós estamos roubados, né, amados? Se for pelas novelas da TV, nós estamos mal. É ela que dirige o curso da nossa vida? Sabe? É os filmes. E a igreja? Sabe, nós precisamos, eu creio que a Casa do Pão precisa tomar uma decisão também. Coisas que muito tempo a gente fala. Nesse momento, nós temos uma hora de escolinha. Só que essas crianças estão 5 horas em salas de aula. Que as escolas estão aparelhadas de valores falsos, contaminados, valores imorais. Nós precisamos mudar esse quadro. Sabe, 5 horas por semana, vezes 5, são 25 horas ali. Eu não estou dizendo que todas as horas são contaminadas lá na escola, mas boa parte são. Porque os professores estão aparelhados e muitos são obrigados a ensinar certos ritos, certas coisas que têm. Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6, instrui o teu filho no caminho em que ele deve andar. Coloca os valores da palavra de Deus nele, ensina os 10 mandamentos e faz ele andar na prática dos mandamentos. Sabe? Faz ele andar na prática dos mandamentos. Que ele não somente decore o mandamento. Decorar é bom, tem que decorar. Mas agora precisa entender o mandamento, precisa entender a palavra de Deus e andar na palavra de Deus. É isto que vai mudar o nosso país. É isso que vai fazer o nosso país ser um país santo. Provérbios 22:6, instrui o teu filho no caminho em que ele deve andar. E quando ele ficar maior, ele não vai se desviar, porque aquilo vai estar dentro aqui da memória dele,
da consciência dele, e ele vai andar segundo aqueles valores éticos e morais. Amém, meus amados? Está entendendo? Glória a Deus. Vamos lá, podemos continuar, né? Agora, abra o Salmo 101. Abra o Salmo 101. O Salmo 101. Todos abriram? Cantarei do teu amor e da justiça, a ti, ó Senhor. Cantarei louvor, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Davi pergunta, andarei em minha casa com um coração sincero? Andarei na minha casa com um coração sincero. Lá dentro da minha casa eu vou ser sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei uma coisa má diante dos meus olhos. Agora eu te pergunto, quantas vezes eu e tu estamos na frente da televisão ou no celular vendo um lixo, uma porcaria, e nós ficamos ali. E se para nós orar meia hora, muitas vezes é um sacrifício. Concorda ou não? Agora para tu ficar meia hora ali, passa que é uma flecha. Quando tu vê, pô, já passou. Então, amados, aquilo que não faz tu prosperar, joga fora. Andarei em minha casa com coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as orações, aliás, as ações daqueles que se desviam, nada disto se me pegará, longe de mim o coração perverso, alô? Longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, olha o fofoqueiro, eu destruirei, aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Agora veja aqui a base nos versículos 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, diz Deus, para que estejam comigo, e o que anda em caminho reto, esse me servirá. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Saulo, ele tinha todos os conceitos, valores bíblicos dentro dele, mas estava num caminho de erro, perseguindo os crentes, e ele achava que estava fazendo certo. Quantas vezes tu acha que tu está fazendo uma coisa certa, mas tu está numa coisa errada? Quantas vezes eu achei que eu estava fazendo a melhor coisa, mas estava num caminho de erro. Só que tem uma coisa, clama a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. Sabe? Quantas vezes eu clamei ao Senhor e Ele me ajudou? Quantas vezes o Senhor tem me ajudado? E eu creio que cada um de nós pode dizer isso. O Fabrício ainda disse agora aqui, eu estava no meio do furacão, estava indo no meio do furacão lá em Santa Catarina. Eu clamei ao Senhor e Ele me livrou daquele furacão. Tinha caminhões na rua, caídos, casas destruídas, todos nós vimos isso, ninguém esperava que aquilo acontecesse. E para terça ou quarta-feira está programado isso de novo, né? Mas nós temos que clamar para que isso não aconteça. Então, o que anda em caminho reto, esse me servirá. E eu quero dizer uma coisa, amados, quando Deus nos chama, e Ele chama a todos nós, e quando nós dizemos, Senhor, eu vou te servir, sabe, quando esse detalhe acontece na nossa vida, vem a proteção de Deus sobre nós. Porque o que acontece? Nós vamos servir ao Senhor. Por isso, meus amados,
Eu creio numa coisa, sabe? O vírus não pode nos atingir aqui, enquanto nós estivermos adorando o Senhor. Amém, meu irmão? Não concorda com isso? Nós estamos no lugar para adorar o Senhor. Nós estamos adorando o Senhor. Viemos aqui para falar com o nosso Pai. Será que o nosso Pai não vai nos proteger? Será que Ele não vai nos guardar? Eu não acredito que Deus vai nos desprezar, que vai permitir que aqui dentro o vírus vá nos atacar. Evidentemente, amados, nós temos que fechar portas. Outro dia nós oramos em cima disso, se lembra? Renunciando ao espírito que entrou através de rejeições, de abandonos, de amarguras, de mágoas. Não sei se nós fechamos toda a porta, mas nós oramos em cima daquilo. Então, amados, o que anda em caminho reto, esse serve ao Senhor. Deus não vai pegar aquele que está em desonestidade, imoralidade, em falcatruas, a não ser que essa pessoa se arrependa. Aí muda o curso da nossa vida. Depois, verso 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha bem, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, extirparei da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. A palavra do Senhor é dura aqui. A palavra do Senhor é dura. Olha a quantidade de mortes no trânsito que nós temos no Brasil. A quantidade de jovens por causa das drogas tem morrido. A quantidade de pessoas infectadas com AIDS e com outras enfermidades. Olha essa quantidade toda. Por quê? Por causa do pecado. Não é o problema de Satanás, é o pecado. Os demônios, eles nos entregam de bandeja as coisas para nós pecar. Acabamos pecando. Mas o pecado deve ser um acidente na nossa vida. Amém, meus amados? Agora vamos pegar um outro exemplo aqui. Paulo, segundo a Bíblia ali, a gente entende que ele não teve filhos, não era casado. Ao contrário de Pedro, né? Agora ele fez um filho na fé, que foi Timóteo. Eu quero que tu abra a Bíblia em 2 Timóteo 1:5. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo confiou em Timóteo. Ele deu várias orientações para Timóteo e fez o Timóteo um grande obreiro. Agora, por que Paulo confiou em Timóteo? Ele viu em Timóteo o caráter de Cristo. Agora, aonde que Timóteo recebeu essa base? Trazendo, aqui vamos pegar o 4. Lembrando-me das tuas lágrimas, ele fala para Timóteo, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A base de Timóteo
estava aqui, lá na avó, a mãe, não fala do pai. Agora, Timóteo passa a ser um discípulo de Paulo. E Paulo era um homem de caráter. Paulo ensina as letras, a Sagrada Escritura para Timóteo. Ele orienta Timóteo como que Timóteo deveria ajudar as igrejas. Mas o Timóteo era bom de caráter, era um guri sério, era um guri honesto. E Paulo confiou plenamente em Timóteo, assim como em Tito. Mas onde é que estava a origem disso? Lá na casa onde Timóteo nasceu. Na avó, nos irmãos, todos foram ensinados na Sagrada Escritura. Vamos lá para o provérbio. Ensina o teu filho a palavra de Deus, e mais tarde ele não vai se desviar. Porque aquilo vai estar incrustado, impregnado dentro dele. Está impregnado dentro dele. Não é que nós não vamos pecar. João diz, aquele que não peca é mentiroso, mas nós nos arrependemos. Timóteo foi impregnado pela palavra de Deus dentro da sua casa. Por isso, meu amado, sempre há tempo. Ensina teus filhos. Ensina os teus filhos a andar no caminho correto. Ensina os teus filhos e também mostra como que é a tua vida, através da tua vida, não é só falar, é através da manifestação da tua vida que eles vão ver, não, mas o pai é sério, a minha mãe é séria. Essa faz a diferença. Agora, como é que um filho de traficante, qual a visão que ele tem do pai? Ou um filho de um político corrupto, ou de um empresário corrupto, ou de um médico corrupto, que imagem ele vai ter do pai? Os filhos estão por aí, têm vergonha dos seus pais, ou da sua mãe. Quantos filhos estão por aí? Por isso, amados, o Evangelho nos limpa. O Evangelho é uma água purificadora, ela vem e nos limpa, sabe? Nós temos grandes testemunhos de homens e mulheres que eram corruptos ao máximo, mulheres que eram prostitutas, homens que não dava nem para se denominar, mas quando eles conheceram a verdade os limpou, os purificou. Aqui nós temos o exemplo de Timóteo, aquilo que eu falava, lá na casa é a primeira escola, os pais é que têm que ensinar os filhos. Agora parece que parou um pouco, mas há uns 2, 3 anos atrás, quanta notícia nós vimos, que os filhos estavam fazendo tudo quanto é coisa errada dentro das salas de aula, e quando eram disciplinados pela professora e o professor, as mães, os pais iam lá, querer bater, como aconteceu, bater na professora, ou filhos, ou alunos baterem na professora dentro da sala de aula. Que exemplo isso? Se a mãe ou o pai não deram disciplina lá, a professora queria disciplinar, aí a mãe foi lá e deseducou aquele filho. Que exemplo? De onde vem esse exemplo? Que nação nós queremos ter? A família é o menor elo de um país, mas uma família destruída é um país destruído. Uma família corrompida é um país corrompido. Então, a primeira nação é a família, e ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser um exemplo, segundo
a palavra de Deus, não segundo os conceitos do mundo. Então o apóstolo Paulo confiou a Timóteo a tarefa de instruir, de fortalecer a igreja, por causa do caráter de Cristo que estava dentro de Timóteo. Daí que Paulo pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, meus amados? Nós queremos imitar quem? Cristo. A Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós imitando Ele, nós vamos andar segundo os valores éticos e morais, e eles precisam ser firmados dentro de nós. Eu quero que aqueles que estão nos escutando em casa, aqueles que estão aqui, que nós formemos o caráter de Cristo dentro de nós, e não o caráter de Satanás, não o caráter desse mundo, as concupiscências, as falcatruas desse mundo não pode prevalecer na nossa vida, mas que deve prevalecer é a verdade. Essa faz a diferença na nossa vida. E se nós andar na verdade, nós vamos ter um país segundo a verdade. Nós vamos ter um país de prosperidade. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos ver o que o Espírito Santo nos ajuda. Fale comigo, Deus Pai. Eu ouvi essa mensagem e eu quero perdoar aos meus antepassados, da onde eu fui gerado. É provável que eles não andavam segundo a tua palavra. Algumas coisas sim, outras não. E eu quero perdoar aos meus pais por não terem me ensinado os valores éticos e morais segundo a tua palavra. E de acordo com o que eu recebi na concepção, ali eu quero perdoar aos meus pais, se eles me geraram, não em amor, mas segundo as concupiscências que estavam dentro deles. Eu quero perdoá-los por isso, em nome de Jesus. Quero perdoar a minha mãe, por todas as atitudes contrárias à palavra de Deus, que eu ouvi, eu senti e recebi, quando eu estava no ventre dela, e na hora de eu nascer, por todas as sequelas que ficaram, eu perdoo a minha mãe, meu pai, e todos que tiveram que ver com o meu nascimento. E agora, Senhor, tudo que entrou dentro de mim e formou o meu caráter, em nome de Jesus, eu corto o cordão umbilical com os meus pais e ordeno agora que tudo que é falso, que é imoral, que é contra a palavra de Deus, saia da minha vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem a que esses demônios, com toda a falsa doutrina, saia em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu quero receber o caráter de Cristo dentro da minha vida, com todos os valores éticos e morais, em nome de Jesus. Eu quero andar segundo a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer opções na vida que gerem vida,
em nome de Jesus. E eu quero andar em santidade, segundo a vontade de Deus na minha vida, que é o meu Pai. Por isso, meu Pai, nessa manhã, toda barreira que existe entre eu e Tu, eu quebro agora, em nome de Jesus. E nessa manhã, eu quero sair daqui, tendo a convicção que Tu és o meu Pai, que Tu és o meu Pai. Eu quero dizer isso: Papai, eu Te amo de todo o meu coração. Jesus amado, grava em mim o Teu caráter. Eu quero ser igual a Ti. Eu quero Te imitar, como Paulo me recomendou que eu imitasse a Ele, como Ele imita a Jesus, ou imitou a Jesus. Nessa manhã, Senhor, me ajuda e cura toda a minha alma, que saia todo o sentimento de rejeição, de orfandade, de exclusão, de medo, de imoralidade, tudo que é falso, saia de dentro de mim, saia do meu caráter agora, em nome de Jesus. E eu declaro: eu tenho o caráter de Cristo, eu ando em santidade, não ando segundo o curso dessa vida, mas ando segundo a vontade do Senhor. Por isso, meu Pai, eu quero andar na Tua companhia. Espírito Santo, me dirige em toda a minha vida e me guarda, no nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que os procuram os fiéis da terra para que estejam contigo, e o que anda no caminho reto, esse Te servirá. Eu saio do caminho do engano e entro para o caminho da verdade. Assim, Senhor, que seja a minha vida a partir de hoje, na minha casa, no trabalho, na igreja, em todos os lugares onde eu andar. Satanás, os seus demônios não prevalecerão sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e queimo com o fogo do Espírito Santo o resto da maldade que ainda está dentro de mim. Sai agora, em nome de Jesus, como um vapor, como uma energização satânica. Sai de dentro de mim agora, em nome de Jesus. Tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é desonesto, em nome de Jesus. Amém. Pai, agora nós oramos agora, Senhor. E eu Te peço, Senhor, que isso cale fundo no nosso coração, que nós andemos em santidade, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pelo Teu socorro, Senhor. Forma em nós o caráter de Cristo, Senhor. Como Paulo disse e recomendou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Senhor, nos ajuda a andar no Teu caminho. Senhor, manda anjos tocar em cada um de nós nesse momento. Tocar no nosso caráter agora. Criar em nós o caráter de Cristo. Tem um anjo tocando na tua vida, mulher. Deixa esse anjo tocar na tua vida, mulher. O Senhor está tocando no fundo da tua alma.
Tem um anjo extirpando agora um líquido verde dentro do teu coração. Alguém está sentindo algo no seu coração aqui. É o anjo tocando dentro do teu coração, tirando esse líquido verde. É fel de amargura que está no teu coração. Ele está tirando isso porque hoje Ele está limpando o teu caráter. O Senhor está curando pernas. Tem pessoas que têm dificuldade de caminhar, dói as pernas, dói os nervos. O Senhor está curando as tuas pernas nessa manhã. Homens estão sendo curados de pernas aqui. Tornozelo, teu tornozelo inchava. O Senhor está, um anjo está colocando uma agulha ali e tirando ali um líquido. Está tirando um líquido ali dentro do teu tornozelo. O teu tornozelo não vai mais inchar, tu vai caminhar sem dor. Tem uma corda no pescoço de alguma pessoa aqui. Tira essa corda do teu pescoço. Eu não sei quem é, mas o Senhor está dizendo, tem uma corda, de repente aquela corda de enforcamento. Todos tira, para não deixar dúvida, arranca essa corda do teu pescoço, tu vai sentir um alívio no teu pescoço. O Senhor, eu tiro essa corda do pescoço agora, em nome de Jesus. As tuas unhas estão sempre quebrando. O Senhor está fortalecendo as tuas unhas. Tu vai ver essa diferença. Tu esquece muito, com muita facilidade. O Senhor está restaurando a tua memória. O Senhor está restaurando essa memória. Está restaurando essa memória. Tu vais conseguir gravar e guardar os versículos da Bíblia. O Senhor está tirando uma venda dos olhos de muitos aqui que liam, mas não compreendiam. Senhor, eu oro agora realmente para que essa venda saia dos seus olhos, saia dos meus olhos, saia dos olhos da Letícia, saia dos olhos de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos enxergar, inclusive sem óculos. Senhor, o Senhor cura teus olhos nessa manhã. O Senhor tem um anjo tocando nas tuas vistas, tem um anjo tocando lá em cima em crianças, né, nesse momento, curando crianças desde agora, desde cedo, para não precisar usar óculos e o espírito da cegueira não toque mais. O Senhor está curando esses teus olhos. O Senhor está curando esses teus olhos. Tu está sentindo um anjo entrando com algo, com um instrumento. Parece que está fazendo uma cirurgia em alguns olhos aqui. Tu não vai precisar fazer aquela cirurgia da catarata, porque o Senhor está curando nesse momento a tua vida dessa catarata. O Senhor quer te tirar da prisão do legalismo. Pega na mão de Jesus e diga: Jesus, repita todo mundo: Jesus, eu pego na tua mão e saio nesse momento contigo da prisão do legalismo. Eu saio contigo agora para a liberdade, porque Jesus, tu vieste para me libertar. Eu saio debaixo desse jugo do legalismo e junto sai o medo também, em nome de Jesus. O Senhor está curando pessoas que estão nos ouvindo em casa nesse momento. O Senhor está tocando na tua garganta. Tu que estás na tua casa, tu estás nos ouvindo, o Senhor está tocando na tua garganta, tirando essa rouquidão, tirando esse mal que está afligindo a tua voz.
por causa do péssimo caráter que foi formado em ti. Tu tinha dificuldade de ler, entender e gravar a palavra, mas nessa manhã o Senhor restaura a nossa memória. Senhor, eu oro para que a memória e o entendimento de cada um de nós agora seja restaurado. Pai, manda anjo tirar esse lixo que está dentro de nós, que nos impede, o lixo que nós adquirimos de tempo. Senhor, tira esse lixo agora. Eu te peço, através de um anjo, Senhor, para que nós possamos gravar a Tua palavra dentro de nós, e com isso fica gravado o caráter de Cristo, que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra e nós andarmos nela. Ore a Deus agora, porque o Senhor está fazendo isso em todos nós aqui. Nós queremos sair daqui transformados. Por isso, ore, fale com o Senhor, fale com a tua boca com o Senhor agora, porque o Senhor está tirando todo o lixo que nos impede de nós compreendermos as Escrituras. Ore, fale com o Senhor agora, para que Ele tire, que manda embora esse lixo, joga fora tudo que é falso que está dentro de ti, os conceitos falsos, manda embora, porque o Senhor quer colocar as Escrituras dentro de ti, as Escrituras que vão reger a tua vida, que vão balizar a tua vida. Tu vais sair daqui com o caráter de Cristo nessa manhã. Tu vais sair daqui transformado, a não ser que tu não queira. Por isso, é tempo agora de tu te moveres. Deus está falando contigo, Deus está falando com cada um de nós, está falando comigo, está falando com os da escolinha, com as professoras, está falando contigo que está em casa, meu querido, minha querida, nos ouve escutando nessa manhã. Fale com o Senhor, que aquilo que é falso tu não quer mais, essa passividade dentro de ti, essa desunião com a palavra, o Senhor está tirando agora. Tem um espírito de imoralidade tocando num homem aqui. Espírito de imoralidade, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, saia, eu te ordeno, sai da memória dele, sai da mente dele, sai do caráter dele, em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. Tu que tens enganado de anos, tu vens de geração em geração enganando essa família, mas hoje de manhã eu te dou. Tu sabes para quem eu tomo, para quem? Tu sabes, Satanás, tu sabes, espírito da imoralidade, quem é? Tu sabes que é tu. Agora, Pai, manda um anjo tocar nessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, aqui em casa, em nome de Jesus, para que esse demônio solte essa vida, solte o caráter dessa pessoa, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, demônio, sai em nome de Jesus. Queima, Senhor, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, eu saio daqui hoje de manhã cheio do teu Espírito, com o caráter de Cristo na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu saio daqui manifestando o fruto do Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu digo como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Senhor, nós te louvamos, Senhor. A ti a glória, o louvor, a honra, Senhor. Receba, Senhor, receba essa manifestação, que seja da nossa alma, Senhor. Oh, receba, Senhor, receba, Senhor, receba, Senhor, receba, Senhor, essa nossa adoração, Senhor, que ela saia do nosso caráter transformado.
dentro de nós. Receba essa adoração, Senhor. Receba essa adoração, Senhor. Senhor, aos que estão em casa, receba essa adoração. Pai, receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Levante e fique em pé. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. É o que nós podemos fazer. Aplauda o Senhor. Glorificamos o Senhor. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Senhor, receba a nossa adoração. Pai, nós e os teus anjos que estão aqui te aplaudem nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque hoje Tu transformas a nossa vida numa vida transformada, uma vida cheia de alegria, cheia de amor, cheio de bondade, cheio do fruto do Espírito, de mansidão, de bondade, de domínio próprio. De todo o teu coração, de todas as tuas forças, louve ao Senhor. E tudo que neles há, adorarão e confessarão Jesus. Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos proceder agora, né, vamos participar da ceia do Senhor, não é? E a gente convida também quem está assistindo das suas casas, não é, que preparou os elementos, e nós vamos cear junto. Em espírito nós estamos juntos. E nós vamos em obediência à palavra. Nós vamos ler em Marcos 14. Marcos 14, 22, a palavra do Senhor Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo
no reino de Deus. E nós cremos, não é? Quando Jesus fala que o pão é o seu corpo, que o vinho é o seu sangue. Nós cremos, porque esse nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o Deus que não mente, é o Deus em quem a gente pode confiar. E agora nós vamos tomar a ceia em reverência, crendo que a presença viva de Jesus vem até a nossa vida, entra em nós e imprime mais e mais esse caráter de Cristo. Se a gente crê e abrir o coração, isso acontece, é real, é verdadeiro, é sobrenatural. O nosso Deus presente em nós, presença de Deus em cada um de nós, nos fortalecendo, nos animando, nos dando sabedoria em cada decisão, para que a gente possa, sim, a cada dia, construir esse caráter de Cristo em nós. Cada dia nós sermos mais parecidos com Ele. Cada dia mais a gente olhar para o nosso modelo perfeito, Cristo Jesus. O Jesus que morreu, mas que ressuscitou e reina à direita do Pai, intercedendo por nós e nos dando força para continuar caminhando num caminho de integridade. Amém? Senhor, nós queremos abençoar, Pai, esses elementos agora, o pão, o suco, e declarar, Senhor, que nós cremos e nós te pedimos, Senhor, vem com a tua vida, vem com a tua sabedoria, vem com a tua fortaleza, com a tua misericórdia, a tua graça e teu amor, Senhor, e inunda as nossas vidas, nos enche, Senhor, nos preenche, Pai, e em Ti nós vamos ser completos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir, cada um toma, cada um segura e vamos tomar todos juntos, amém? O pão está debaixo do vinho, tá? São 2 copinhos. Aleluia.
Obrigada, Senhor, pela tua presença viva, Senhor, nesses elementos da Santa Ceia. E nós queremos, Senhor, em obediência à tua palavra, comer o pão agora, beber o suco, comer, Senhor, do teu corpo, beber do teu sangue, lembrando, Senhor, da tua promessa, que um dia, Senhor, nós vamos estar na glória contigo, bebendo, Senhor, o vinho novo, na tua presença. Vamos comer, vamos beber, irmãos.